O pai. Quem é o pai? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o pai. Quem é o pai? É aquele homem presente, provedor, preocupado com a manutenção da casa, da família, dos filhos, né, de não deixar faltar nada, aquele homem responsável, aquele pai de família, aquele chefe de família. Lembra daquele termo que a gente usava no passado? Chefe de família. Sentava na mesa da cabeceira, né? Era o juiz, era o jurista, era o advogado também, quer dizer, era aquele que dizia isso é certo, isso é errado. E às vezes a gente ouvia assim, a mãe falar, quando seu pai chegar, eu vou contar para ele tudo que você fez, né? Ai, meu Deus. E muitas vezes aquele pai, quando voltava para casa, ele era austero, né? Outras vezes não era. Mas aquela imagem do pai que ia. Isso me lembra um pouco do Estado também, né? Olha, o Estado vai te punir se você não fizer isso ou aquilo, né? Então, a palavra pai é um guarda-chuva que cabe muita coisa, desde aquele pai amoroso, amantíssimo, querido, presente, com o feminino nutrido dentro dele, né? Aquele pai que antes de se tornar pai se tornou homem, porque fez as travessias necessárias, né? Se buscou, foi se encontrando ao longo do processo. Mas tem outros pais, tem muitos pais, né? Tem aquele pai ausente, né? E mesmo de corpo presente, ausente, porque está diante do tablet, ou do celular, ou do jornal, ou da TV, ou do futebol. Aquele pai ou que viaja muito e que sabe que trazer o sustento para casa é mais importante do que brincar com as crianças, dar um afeto, dar um amor, dar um carinho, dar um beijo, dizer, por exemplo, eu te amo. Nossa, que coisa meio difícil. Imagina o pai virar para mim, para a filha, ou para o filho principalmente, e falar assim, eu te amo, meu filho. Mas não precisa, né? Eu já dei demonstrações de amor muitas vezes, porque não deixo faltar nada em casa, comprei o presente que ele queria no aniversário. Quantos substitutos de afeto a gente encontra, né? Esse pai frio, distante, racional, que não fala, que não abre as suas emoções, não fala dos seus sentimentos, né? E às vezes o filho com um problema ou a filha, mas isso é da ordem do emocional, do subjetivo, isso é coisa para psicóloga ou para a própria mãe tentar resolver. Esse pai acuado, né? Gente, eu fui pai numa hora que, sei lá, não devia ter sido, não estava pronto, nunca soube o que era ser pai. Quando eu vi, tinha uma criança no meu colo, dois, três, o que eu faço agora? Né? Então, a gente tem aqueles pais hoje em dia, né, que tem um feminino mais desenvolvido dentro de si e que dão banho e que cuidam da criança e que levam para a escola e que estão presentes naquelas reuniões escolares, né? Ou seja, tem um hibridismo de figuras paternas, né? Nós que somos regidos já há muito tempo por um paternalismo perigoso, completamente perigoso, que muitas vezes a gente delega o nosso poder anímico, né? Nosso poder psíquico a figuras supostamente sabedoras do caminho, sabedoras da verdade, ou pessoas que acabaram se institucionalizando e que a gente projeta nessas pessoas a figura paterna, né? Sem falar nos nossos santos anjos, arcanjos, querubins, sem falar no próprio Deus, que a gente acaba antropomorfizando, colocando uma barba, os cabelos brancos, sentado num trono. Raramente a gente fala a deusa, a gente fala Deus como se ele tivesse um sexo, como se Deus fosse masculino. A gente já sabe hoje, a gente já sabe que a figura de Deus é uma figura andrógena, que tem o masculino e o feminino. Afinal, quer dizer, não só a figura de Deus, mas nós todos trazemos dentro da gente essa androgenia primordial. Então, esse pai tão misterioso que a gente tenta, ao longo do tempo, decifrar muitas vezes, frequentando um consultório psicanalítico para poder compreender essa relação com a figura da autoridade, ele foi ausente, foi omisso,
foi tirano, ditatorial, né? De que maneira ele tentou mostrar sua autoridade? De uma maneira genuína, de uma maneira peculiar a ele mesmo, singularizada, ou através de clichês, de protocolos, porque não sabendo muito bem quem ele era, ele importava modelos de autoridade, protocolos, deve ser assim, deve ser assado, e eu fui entubando isso ao longo dos anos, até lá na frente, no processo terapêutico, e podendo discernir quem era o homem, quem era o pai. E havia uma cisão ali entre o homem e o pai. O pai, muitas vezes institucionalizado, um pai, muitas vezes, protocolar, e um homem eternamente em busca de si, sem conseguir ter muitas referências a seu próprio respeito. E a gente, como filhos, né, acabamos, até um determinado momento, entregando esse poder, essa autoridade, essa última palavra, essa última voz a essa pessoa que a gente amou, ou que a gente tentou amar, que a gente procurou amar. Né? Mas também, por outro lado, é muito comum a figura paterna que tem uma dificuldade com o aspecto da psicologia, da subjetividade, do sensível, da área emocional. Você pergunta, meu filho, o que você está sentindo? Meu filho, como foi ontem na escola? Estou achando que você está estranho, está diferente. O que está acontecendo com você? Parece que se espera isso da figura materna, que, diga-se de passagem, é o feminino, que é a matriz da psicologia. Né? Mas o pai tem um feminino dentro dele. Né? E quanto mais esse pai tem esse feminino mais magnânimo, mais nutrido, né? Mais ele pode ter esse acolhimento, essa escuta, essa história de prover, essa história de dar conta, né? De fazer com que a família funcione. Ó, meu filho está numa boa escola, tem uma boa alimentação, a casa própria. Isso é maravilhoso quando se pode, né? Quando se consegue, diga-se de passagem, né? Quando se consegue isso, porque até quando a gente dá uma oitavada na figura paterna, o pai institucional, o pai estatal também, ele apronta poucas e boas com os filhos, que são os filhos da pátria, vamos dizer assim, não dando a assistência necessária, não dando a referência necessária, não dando os estímulos, nem as oportunidades necessárias. O mesmo acontece aqui embaixo, acontece lá em cima no nível do poder. Né? Quando o pai não enxerga o filho, não consegue proporcionar oportunidades, proporcionar novos horizontes. Até porque, muitas vezes, esse pai, para ele mesmo, ele não construiu esses horizontes novos, essas oportunidades, essas aberturas novas. Então, a gente dá aquilo que a gente tem, a gente expressa aquilo que a gente vem se tornando. É muito difícil exigir de um pai aquilo que ele não se tornou e aquilo que ele não teve. E muitos homens que não tiveram aquilo que precisavam ter em termos principalmente de afeto, mas muitos deles acabam correndo atrás do prejuízo. E é belíssimo essa corrida atrás do prejuízo, essa busca de autoconhecimento, de se conhecer. E muitos vão ficando pelo meio do caminho, porque é difícil dar conta. Eu já não dou conta de mim, vou ter que dar conta da família, dos filhos. Aí, que tal me separar e começar uma história nova? E vai complicar mais ainda isso tudo. Que tal abandonar? Que tal virar a página, né? Porque parece que o aspecto nômade do masculino às vezes baixa, e aí vem o mau nomadismo, né? O mau nomadismo que tem a ver com fui, minha natureza, né? E então a gente vai vendo que tem um espectro um largo espectro de figuras paternas que vão do acolhimento, do amor, do afeto, da presença, à frieza, à distância, à inacessibilidade. É muito difícil às vezes você acessar o pai, você chegar e perguntar como é que você está, como é que você está. Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Um lado racional, pragmático, objetivo, preocupado, né? Parece que uma forma de amor do pai é a preocupação,
né? Se preocupar com aquilo que pode faltar. E é curioso, porque preocupar com aquilo que pode faltar em termos materiais, em termos de uma boa escola, uma boa educação, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Mas às vezes a preocupação com o futuro leva a uma ausência do presente, ou seja, aquela brincadeira, aquele colo, aquele abraço, aquele beijo, aquela fala eu te amo, que não veio na hora que deveria ter vindo. Evidente que a hora que deve acontecer tudo é a hora que a gente dá conta de poder fazer, né? Essa minha fala jamais é penitenciando alguém, porque por mais que a gente erre, por mais que a gente se equivoque, é sempre uma tentativa de acerto, é sempre uma tentativa, no fundo, de amar e ser amado. Os nossos erros e equívocos, quando a gente vai mergulhando lá no fundo, a gente vai encontrar uma tentativa meio desesperada de amar e ser amado. E a gente põe os pés pelas mãos, faz isso, faz aquilo, e depois as coisas parecem que dão todas erradas, né? Mas no fundo, essa regra eu diria que nem tem exceção. No fundo, apesar de algumas intenções estranhas, mas lá no fundo o que mobiliza é o anseio de amar e ser amado, ou quem sabe, eu até inverteria, o anseio de ser amado e também poder amar. Não é fácil você se permitir ser amado, não é fácil você amar, embora é aquilo que a gente deseja, né? Então a ideia do abandono, da rejeição, da despedida, da ausência, da partida desse pai, né, de alguma forma. E a vida é tão incrível, a vida é tão incrível, que mesmo quando o pai não está presente, porque ele morreu, porque ele partiu, porque ele foi embora, né, porque ele não está mais nesse plano, não está mais nesse corpo, ainda assim você tem toda a eternidade para poder acertar as pontas com ele. A parte que te cabe, me refiro. Como assim? A gente com um olhar mais materialista, às vezes a gente perde muito tempo, né, porque a gente engancha, por exemplo, na relação com o pai, é difícil, é complicado, e entra em análise, e a gente vai compreendendo. Quanto mais a gente vai compreendendo, mais complicado vai ficando, até que lá na frente possa ficar um pouco mais simples. E no meio do caminho, a gente não consegue dizer aquilo que a gente gostaria, ou de perguntar aquilo que a gente gostaria. Por exemplo, como foi a tua infância, meu pai? Como é que foi a tua primeira transa, o teu primeiro amor? Como é que foi o teu encontro com a minha mãe? Né? Como é que foi a tua infância, a tua adolescência, o teu primeiro beijo? Me fala. Né? Quer dizer, esse desinteresse é um desinteresse cultural, não é o pecado de fulano, de Beltrano, é toda uma tradição, isso é uma pedagogia da ausência, isso é uma pedagogia de um vazio afetivo profundo. Né? Você se interessa pela infância do seu pai, pela adolescência, pelos medos e acertos, pela coragem e pelos receios, pelos recuos que ele teve. Afinal de contas, você veio dessa linhagem. Você não é igual ao seu pai, mas você veio dessa linhagem de pai, mãe, avós, bisavós, tataravós. Puxa, eu quero saber mais, eu quero saber mais. Saber de você, meu pai, é saber um pouco mais de mim, um pouco mais de mim. Né? Não é saber tudo a meu respeito, porque meu pai e eu não somos a mesma pessoa. Aliás, que fique claro isso, porque a gente tem um processo de individuação, processo importante, de falar assim, olha, eu me inspiro em você como referência, e você para mim precisa ser uma referência, mas lá pelas tantas, quando eu tiver uma relação um pouco mais madura em relação ao mundo, eu vou querer me diferenciar, porque eu não sou você. Né? Por mais que você tenha me dito, olha, o mundo é assim, assado e cozido, você deveria fazer dessa maneira e não daquela, eu ouço, pondero, às vezes experimento. E posso dizer depois, você está certo. Ou posso dizer, não, você não estava certo. Isso é maravilhoso, isso é apenas maravilhoso. E quando ainda assim, eu estava falando, né, no nosso materialismo afetivo, né, e mesmo assim, quando ele partiu, quando ele morreu, né, a gente pode, pelo menos pela eternidade, conversar e perguntar coisas a ele que não foram perguntadas, e falar coisas para ele
que não foram faladas. Expressar, né? E também não vamos entrar em pieguismos, que essa fala pós-morte não é uma coisa necessariamente fofa. Não é necessariamente fofa. A saga continua, a vida continua depois da morte. Tá? O padrão energético, o padrão vibracional, o padrão consciencial desse pai, ele permanece dentro dessa egrégora que te envolve. Né? Isso não significa que você está prisioneiro, essa figura paterna crônica. Não, mas que faz parte da tua linhagem, da tua história, da tua ancestralidade, da tua memória celular. Então está vivo dentro de você. Então você poder conversar, acertar os ponteiros, falar coisas e poder ouvir também. Pasme, porque esse pai, onde quer que ele esteja, ele vai te falar coisas. Ou através de sonho, de impressões, de intuições, de sinais, ou usando pessoas, ou às vezes até animais para se comunicar com você. Perceba, a gente tem pelo menos 100% de chance de zerar os nossos medos, culpas, os nossos atropelos, as nossas loucuras relacionais. A figura paterna é uma figura assim muito, muito importante. Que é a figura onde a gente projeta o ideal de autoridade, de caminho certo, de verdade, de juízo. Né? Então, você imagina quando o pai trai a mãe, né? Quando o pai tem uma vida completamente, quer dizer, nada ética. Isso daí é um rombo, é um verdadeiro rombo na vida de um filho. E eu falo um filho, estou falando uma filha também. Né? E claro que a questão é que, olha, se todo pai tem que ser perfeito, não, nós somos humanos, pais, mães, avós, etc., são humanos, cheios de erros e acertos. Agora, a gente sempre tem que saber que a possibilidade de a gente consertar essas relações é para sempre possibilidade. Agora, daqui a pouco, amanhã ou bem depois. Mesmo quando eles não estão aqui, mesmo quando os nossos pais não estão aqui. Tá? Então, essa minha fala é uma fala muito importante, onde traz um espectro amplo de figuras paternas que vão da presença, do amor até a ausência, a distância, a indiferença, o abandono, né, e o autoritarismo. É um espectro. Agora, o que não me cabe aqui é dizer assim, o primeiro é o lado do bem, o segundo é o lado do mal. Isso é bobagem, isso não existe. Toda essa palheta paternal, né, ela é para provocar na gente aspectos friccionais de consciência, aspectos friccionais de crescimento. Né? A gente escolhe exatamente aquele pai, assim como aquela mãe, para dar continuidade aos nossos temas de trabalho. A gente nasce com alguns temas de trabalho. Todos nós nascemos com temas de trabalho. Temas esses que o pai e a mãe, né, obrigatoriamente tem que estar com aquilo no cardápio, aquilo no menu. O menu está ali, dos assuntos que são muito semelhantes. Né? Por isso que tem aquele engasgo entre filho e pai, porque aquilo que o filho quer, o pai tem dificuldade, ele projeta no pai, então a culpa é do pai, depois se descobre que não, o pai tinha a mesma dificuldade, você está tendo, não conseguiu aprender com ele, porque ele também não tinha sacado isso, e depois busca essa libertação, essa cura através de você mesmo. A tua cura implica também numa parte da cura dele, porque isso é uma cadeia. Quando você consegue se curar de um padrão, não é que você cure o padrão do outro, mas você começa a aliviar o padrão do outro. Porque, no fundo, até mesmo inconscientemente, esse pai sente uma culpa por você, filho, ter tido um comportamento difícil quando ele mesmo teve um comportamento igual ou pior e não soube te ajudar. E quando você, sem a ajuda dele, consegue fazer esse processo de autocura, né, é um alívio, é uma sensação de libertar esse pai também para poder fazer alguns revisionismos, onde quer que ele esteja. Então, a figura paterna é uma figura muito, muito, muito importante e que a gente precisa, de alguma forma, aprender a amar. Amar não é gostar a qualquer preço, tá?
Porque eu lembro que o verbo amar, ele é tão poderoso, ele é tão intenso e é tão amplo, que até o fato de você poder ter raiva do teu pai é uma forma de afeto, é uma forma de amor. Até a maneira de você poder contestá-lo, passar anos sem vê-lo, não querer conversar, essa é uma forma de afeto, essa é uma forma de amor. Né? E sempre eu diria, uma forma de afeto transitória, uma forma de afeto que está em trânsito. Então, a minha fala é uma fala na busca de uma libertação dessa relação com o pai, que o pai ou ele tem que ser de uma maneira ou do contrário, ele é personificação do erro, do desafeto, do desamor. Escuta, pais são homens, homens são falíveis. Simples assim. A gente sabe disso na teoria. Na teoria, mas na prática, porque, por exemplo, os presidentes não podem errar, os governadores não podem errar. É claro que tem má fé, é claro que tem corrupção, claro que tem má intenção na história, mas isso, via de regra, não se verifica com as figuras paternas. Via de regra, o que significa é que o pai tentou daquele jeito. Há uma diferença, né, de simbologia entre esse pai biológico e esse pai institucional. Esse pai institucional que não vê a pátria como seus filhos, não vê. Vê como uma oportunidade de autoafirmação. Né? Mas o pai biológico, via de regra, ele, quando põe os pés pelas mãos, foi na tentativa de acertar, na tentativa de fazer o melhor. Entendeu? E às vezes é tão difícil, porque às vezes a gente tem pais que são adolescentes, pais de 50 anos, de 40 e tantos anos, que são adolescentes, que não cresceram e se recusam a crescer. Tem todo um comportamento jovial eternamente, e a paternidade é uma coisa que até o enche um pouco de vergonha, porque dá a impressão que ele está envelhecendo. Né? Vocês reparem que na minha fala é uma fala muito ampla, né? Que a gente tem pais para toda sorte, que isso significa o quê? É o padrão evolutivo do indivíduo. Não existe o pai, existe o homem que se torna pai. Se esse homem é imaturo, esse pai não pode ser maduro. Se esse homem é infantil, esse pai precisará ser infantil. E a maneira dele escamotear essa infantilidade, é ele pegando protocolos de homens, de pais corretos. Então ele tem aquela postura séria dentro de casa, de autoridade, diz que é certo e errado, ganha dinheiro, não deixa faltar nada em casa, não sei o quê. Mas como ele é imaturo, ele vai sempre deixar um rabo preso. O que eu quero dizer com isso? Não vai tardar, você vai conhecer e vai dizer, gente, olha só, aquele pilar de ética e moral, olha o que eu descobri do meu pai. É isso. Tá? Essa é a maravilha da vida. A gente pensa que enganou, pensa que escondeu, pensa, calma, que tem o senhor Cronos e o senhor Kairos, que são as duas personificações do tempo, que dizem assim, o tempo vai mostrar. Porque tem aqueles pais que são infantis, aqueles homens que são infantis, que se tornam pais infantis, né, no péssimo sentido da palavra. E tem aqueles pais imaturos que procuram ser aqueles homens imaturos e que precisam ser pais maduros. Isso não existe, essa possibilidade. Aí você vai copiar e cola, Ctrl+C e Ctrl+V, para tentar ser um pai maduro. E um pai maduro não deixar faltar nada em casa. Não deixar faltar nada em casa, então inclua aí atenção, presença, afeto, amor e mais. Que esse pai tenha a sua individualidade, que esse pai tenha a sua singularidade, que esse pai tenha o seu tempo respeitado. Não pense também que o pai é uma figura para ser predada. O pai existe para funcionar para o filho. O pai não existe enquanto um indivíduo. Tá? Não vamos incorrer nesse erro, porque o pai também tem um homem dentro dele e ele necessita do seu espaço privado, da sua singularidade, da sua nutrição. Nutrição essa que é feita por ele mesmo, mas também pelos seus filhos. Essa reciprocidade nutricional, ela é o jogo, né? Ela é o campo onde a gente atua aqui. Eu me alimento dessa dinâmica afetiva e amorosa.
que, dito de outra maneira, eu me alimento com a consciência que eu extraio dos meus vínculos, das minhas relações. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Hoje eu quis trazer um pouco dessa gama ampla, fantástica e maravilhosa que é a do arquétipo paterno, né? Que vai dessa potência, dessa autoridade, desse acolhimento, desse ser que é capaz de prover, acolher, aconchegar, proteger, que vai até o pai que, no fundo, se recusa a ser pai, porque não sabe, ou porque acha muito chato ter que ser adulto. Beijo para vocês, até breve.